Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, com a sua casa. Estamos iniciando mais um devocional, iniciando mais um dia na presença de Deus. Estamos aqui iniciando esse dia que o Senhor já preparou, esse dia que o Senhor marcou na sua agenda para estarmos juntos aqui. Então sejam todos bem-vindos. Todos os dias às 6 horas da manhã estamos aqui para aprender mais do Senhor, da sua palavra e de tudo aquilo que Ele tem para nos entregar no dia de hoje. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, meu amor, seja bem-vindo. Bom dia, Gi, seja bem-vinda. As Gis, né? Sejam bem-vindas. Deus abençoe. Vamos chegando, vamos começando a se colocar na presença do Senhor, aquele que nos fez acordar e nos fez estar aqui. Né? Na verdade, somos movidos pelo Espírito para fazer aquilo que o Senhor deseja. E quem nos trouxe nesta manhã, quem nos fez despertar, foi o Senhor. Bom dia, Tati, seja bem-vinda. Deus abençoe. Vocês estão me ouvindo bem? A voz está boa? O som está bom? Vamos iniciar então esse nosso devocional, esse momento que separamos toda manhã para estar com o Senhor e aprender mais dele. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Vamos chegando para mais um momento na presença de Deus. Queridos, a nossa vida é uma vida de movimento de Deus, né? Se a gente prestar bem atenção, bom dia, Mônica, seja bem-vinda. Se a gente prestar bem atenção, a gente vai perceber que Deus age na nossa vida a todo momento. Deus age na nossa vida a todo tempo. Por causa da sua fidelidade, por causa do seu grande amor por nós. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. A nossa vida é um movimento de Deus diário. A gente precisa estar atento a isso e perceber os movimentos que o Espírito Santo, que Deus faz na nossa vida. Na verdade, só estamos de pé porque Deus assim permitiu. Bom dia, Vinícius, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. Só estamos de pé porque o agir de Deus está sobre a nossa vida, porque Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Mesmo diante das dificuldades, dos problemas e desafios da vida, precisamos enxergar a bondade de Deus. A bondade de Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre quando as impossibilidades da vida, se tornam possibilidades. Entenda isso. É possível que as impossibilidades da vida se tornem possibilidades. Então, entenda que sempre que você estiver passando algum problema, sempre que você estiver vivendo alguma circunstância, sempre que você estiver enfrentando algum desafio na sua vida, seja ele qual for, enxergue isso como uma possibilidade de você crescer, de você melhorar, de você mudar de nível na sua vida, de você ser uma pessoa melhor. As adversidades da vida, elas existem para isso, para nos tornar pessoas melhores, pessoas maduras. Então hoje a gente vai falar quando as impossibilidades se tornam possibilidades. Bom dia, Aline, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Mira, sejam bem-vindas. Deus abençoe vocês. Eu quero ler com vocês, para começar esse devocional. Hoje a gente vai ler uma porção grande da palavra, mas se faz necessário. 1 Reis, capítulo 17. Vamos ler do versículo 7 ao 24. É uma porção grande da palavra, mas ela tem muito a nos ensinar. E temos muito que aprender com essa palavra. É uma palavra muito conhecida, fala
da viúva de Sarepta, e a gente tem muito a aprender com isso. Diz assim a palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 17, versículo 7 em diante. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta da chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só tenho um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo um dos gravetos para levar para casa e preparar a refeição para mim e para o meu filho, para que comamos depois e morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem. Grave bem essa frase. Faça um pequeno bolo com o que você tem e traga-me. Depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Ela foi e fez conforme, olha essa outra frase, ela foi e fez conforme Elias lhe disse. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e a sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Eu vou repetir: conforme a palavra do Senhor dita por Elias. Agora o versículo 17, outra situação. Algum tempo depois, o filho da mulher, da dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias, dizendo: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele apanhou nos braços dela, levou para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs em cima da cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faz voltar à vida este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a sua mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. É verdade. Bênção, Tati, que Deus te abençoe. Deus é assim. Queridos, aqui a gente vê 2 realidades, 2 impossibilidades. Mas precisamos entender, como está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo 37, nada é impossível para Deus. Sabe, queridos, a gente precisa reconhecer a nossa limitação. A gente precisa reconhecer que nada somos diante dos desafios da vida. A gente precisa entender que não conseguimos ir além dos recursos e das possibilidades que temos. Mas existem desafios, existem problemas na vida que são impossíveis da gente vencer. Nós vimos a história de uma mulher que ela estava prestes a morrer com o seu filho porque ela não tinha nada para comer. E é interessante que a necessidade de Elias se encontrou com a necessidade daquela mulher. E Deus faz assim.
De repente você está passando algum problema e você encontra uma outra pessoa que de repente está num problema pior que o seu. Não deixe de ajudar. Não deixe de fazer a sua parte em relação a outra pessoa. Porque é através dessas impossibilidades humanas que Deus trabalha. Para quem está chegando agora, seja bem-vinda, Dona Heloísa, Deus abençoe. Seja bem-vinda, Dani, Deus abençoe, querida. Irla, seja bem-vinda. Existem as impossibilidades humanas, mas é dentro da limitação humana que Deus age. Entenda isso. É dentro da nossa impossibilidade que Deus torna as possibilidades para a nossa vida. A gente precisa crer num Senhor que tudo pode, que tudo faz. Precisamos crer num Senhor soberano, num Senhor que age dentro das circunstâncias da nossa vida. E agindo Deus, quem impedirá? Entenda uma coisa, queridos. Aquela mulher, ela só tinha um punhado de farinha. Ela não tinha mais nada. Mas naquilo que ela tinha, ela supriu a necessidade do profeta e supriu a necessidade dela. Não fique procurando recursos para Deus agir. Não fique procurando situações para Deus agir. Deus ele vai agir exatamente como você está e com aquilo que você tem nas suas mãos. O pouco na nossa mão é multiplicado nas mãos de Deus. O pouco na nossa mão é multiplicado nas mãos de Deus. O que a gente precisa fazer é pegar toda a situação da nossa vida, tudo aquilo que temos, seja pouco ou muito, não importa, e submeter ao senhorio de Cristo, submeter à vontade de Deus. E aquela mulher, ela fez conforme o profeta falou. Então, queridos, você quer ver a sua impossibilidade se tornar possibilidade? Faça exatamente como Deus está te dizendo para fazer. Use os recursos que você tem. Se você tiver só um pouquinho de farinha, é aí que Deus vai trabalhar. Se você tiver só um pouquinho de azeite, é aí que Deus vai trabalhar. Não se preocupe com a falta. Foque no que você tem. Foque no que você tem. Ah, mas eu não tenho nada, pastor. Então é nisso aí que Deus vai multiplicar. É nisso aí que Deus vai trabalhar. Entenda uma coisa, não desperdice seus dias. Grave isso que eu vou dizer. Não desperdice seus dias pensando no que você não tem. Mas celebre tudo aquilo que você tem, porque é nisso que você tem que a sua vida vai ser transformada, que a sua vida vai ser alcançada pela soberania de Deus. Foi assim que Deus fez com Moisés, quando Moisés se apresentou diante de Deus, através de um chamado de Deus para a vida dele. E a primeira coisa que Deus falou para Moisés era: o que você tem aí nas suas mãos? Moisés disse: eu tenho um cajado. E você conhece a história. Com o cajado que Moisés tinha nas mãos, Deus fez maravilhas no Egito. E com mão forte retirou o povo da escravidão. E essa pergunta eu lanço para você hoje. O que você tem nas suas mãos? O que você tem nas suas mãos? Entregue para Deus e se prepare para ver o mover e o milagre de Deus na sua vida. Não importa o que você tem, é nisso que Deus vai trabalhar. Então celebre o que você tem nas suas mãos. Sabe, todas as nossas impossibilidades se tornam possibilidade diante de Deus. Tudo aquilo que falta em nós vão se tornar alvo do milagre de Deus. Por isso é milagre. O milagre é uma ação sobrenatural, no natural de impossibilidades. O milagre é uma ação sobrenatural de Deus, no natural de impossibilidades do ser humano. Por isso é milagre.
por isso é milagre. E eu separei algumas coisas importantes que eu extraí desse texto quando eu estava preparando essa mensagem ontem, sobre como tornar as impossibilidades possibilidades. As minhas impossibilidades, elas se tornam possibilidade quando? Primeira coisa, quando eu entendo que tenho tudo aquilo que eu preciso. Eu vou repetir. As minhas impossibilidades se tornam possibilidades quando, primeiro, eu entendo que eu tenho tudo aquilo que eu preciso para o agir de Deus. Eu tenho tudo aquilo que eu preciso para o agir de Deus. 1 Reis, capítulo 17, versículo do 10 ao 12, que a gente leu, diz assim: E Elias foi obedecendo a ordem de Deus, e chegou à porta da cidade. Encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele o chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscando água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. E ela disse: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: Não tenho nenhum pedaço de pão. Ou seja, o pão ela não tinha. Só um punhado de farinha e um jarro, nele um pouco de azeite. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar a refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Ela não estava entendendo que Deus ia agir com tudo que ela tinha. Ela já estava prevendo a morte. Ela já estava prevendo uma situação difícil na vida dela. Mas eu venho nesta manhã para te dizer o seguinte: não importa o que você prevê, não importa o que você acha, não importa o que você tem na mão, Deus vai operar além daquilo que você acha, além daquilo que você pensa, além daquilo que você tem nas suas mãos. O agir de Deus está acima de tudo isso. Mas ela não entendeu. Ela não entendeu que diante dela estava um homem de Deus, um profeta de Deus. Ela não entendia que aquele homem que chegou ali, ele chegou ali porque ele estava obedecendo uma direção de Deus. E ela olhou só para a botija, com um pouco de azeite, e olhou para a farinha. Essa era a realidade que ela estava enxergando. Ela não estava entendendo que tudo aquilo que ela tinha era o suficiente para o agir de Deus. Por isso que ela disse que vamos comer e depois morreremos. Às vezes, querido, você está dizendo para você mesmo: é o fim. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei que decisão tomar. Eu não sei por que caminho seguir. Ei, Deus vem nessa manhã para te dizer: aquieta o teu coração, submeta o que você tem a mim e espera o milagre acontecer, porque nisso que você tem nas suas mãos, diz o Senhor, é o suficiente para o meu agir na sua vida, é o suficiente para o meu trabalhar na sua vida. Mas pegue isso que você tem, submeta a minha soberania e verá o agir de Deus na sua vida. Sabe, ao invés de você sempre orar, pedindo a Deus que te abençoe mais e mais, eu encorajo você a orar, dizendo a Deus: Senhor, use tudo aquilo que eu tenho para que a tua vontade se cumpra na minha vida. Use tudo aquilo que eu tenho para que a sua vontade se cumpra na minha vida. Não importa o que você tem, não importa. Sabe, tudo que Jesus precisa para abençoar a sua vida, neste momento, é o que você tem nas suas mãos. Tudo que Jesus precisa é exatamente o que você tem, porque tudo aquilo que você tem nas mãos de Deus será multiplicado. A gente conhece a história da multiplicação dos peixes. O Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 9 ao 11, diz assim:
Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas olha o foco dos discípulos. Olha a visão dos discípulos limitada. Eles trouxeram o menino para Jesus e falaram: aqui tem 5 pães e 2 peixinhos. Eles estavam olhando para essa situação. Eles estavam olhando para essa circunstância. Ao ponto deles falarem assim: mas o que é isto para tanta gente? Olha a pergunta deles: mas o que é isso para tanta gente? Às vezes você está olhando o que você tem na mão e você fala: mas Senhor, o que é isso que eu tenho na minha mão? Diante desses gigantes que se levantaram, diante dessa dor que eu estou sentindo, diante desse desafio que está na minha frente, o que é isso na minha mão? Sabe, Jesus não olha para as circunstâncias. Jesus olha além delas. Jesus não tem a visão limitada que nós temos. Jesus já olha o milagre realizado. E a gente precisa ter essa visão. Já olhe o milagre feito na sua vida e já agradeça pelo milagre que Deus já irá fazer na sua vida. Tenha um coração de gratidão por aquilo que ainda não aconteceu. Olhe além das circunstâncias. Tenha o olhar de Cristo na sua vida. E sabe qual foi a resposta de Jesus para essa pergunta? O que é isto para tanta gente? Perguntaram. Jesus não disse nada. Ele simplesmente tomou os pães, deu graças. É por isso que eu estou falando, agradeça. Você não está enxergando o milagre, você não está conseguindo ver além das circunstâncias, você não está conseguindo enxergar o mover de Deus, você só está olhando para a situação, você só está olhando para o momento, mas dê graças. O princípio do agir de Deus na sua vida é a gratidão. É agradecer por aquilo que você tem e agradecer por aquilo que Deus está fazendo com aquilo que você tem. Foi o que Jesus fez. Ele deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quantos queriam, e fez o mesmo com os peixes. Agradeça, porque o milagre já começou. Agradeça, porque o mover das águas na sua vida já começou. Agradeça, porque a palavra de Deus já foi liberada sobre a sua vida. Agradeça, porque isso tudo que você está vivendo se tornará um testemunho da multiplicação do Senhor sobre aquilo que você tem nas suas mãos. Tudo que você compartilha com Jesus, você vai receber de volta, multiplicado. Grave isso. Tudo aquilo que você compartilha com Jesus, você vai receber de volta, multiplicado. Pegue o que você tem, entregue para Jesus. Sem reservas, sem preconceitos, sem preocupações. A própria palavra de Deus diz: entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue, confia nele. E tudo mais Ele fará. Tudo mais Ele fará. Então, a primeira coisa para você entender que as suas impossibilidades se tornam possibilidades quando você entende que tudo que você tem é suficiente para o agir de Deus. Segunda coisa, você vai entender que as suas impossibilidades se tornam possibilidade quando você valoriza o processo e não apenas o resultado. Você vai entender que as suas impossibilidades vão se tornar possibilidades em Deus quando você valoriza o processo e não somente o resultado. O processo nos ensina, o processo nos molda, o processo nos transforma, o processo nos amadurece, o processo nos faz crescer. Seja com dor, não importa, mas devemos viver o processo, porque é através do processo que o milagre será realizado. Olha o que está escrito em 1 Reis, capítulo 17, versículo 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Ou seja, queridos, não tenha medo do processo.
Não tenha medo da caminhada até o milagre acontecer. Não tenha medo de esperar o tempo de Deus. Você fez a sua parte, submeteu a Deus aquilo que você tem nas suas mãos. Então, comece agora a trilhar o processo do milagre. É aquilo que eu falei, o milagre já está sendo realizado, as águas já estão se movimentando. Mas suporte o processo. Suporte o processo. Sem medo. Não tenha medo, disse Elias. Vai para casa. Faça o que eu disse. Comece a fazer o processo para que o milagre aconteça. Mas primeiro faça o pequeno bolo com o que você tem. Ou seja, realize o processo. Faça aquilo que tem que ser feito. Dê o seu passo. Continue a sua jornada. Ah, mas eu não estou vendo o milagre acontecer. Mas isso faz parte do processo. Você só vai ver o milagre acontecer se você startar o processo. Se você fizer aquilo que Deus disse. Elias disse para a mulher, faça o bolo com o que você tem na mão. Faça o que tem que ser feito com o que você tem na mão. Starte esse processo para que as coisas aconteçam. E foi o que ela fez. E o processo é, faça o bolo com o que você tem, traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Não teremos milagre se não fizermos o processo. O milagre de Deus na nossa vida tem a ver com aquilo que fazemos, com aquilo que realizamos e com a nossa obediência à voz de Deus. Então não tenha medo do processo. Faça o que tem que ser feito. Às vezes o processo é dolorido. Às vezes o processo incomoda. Sabe? O processo nos tira da zona de conforto. O processo nos faz agir. Por isso que às vezes dói. Mas devemos realizar o processo, que nada mais é do que obedecer à voz de Deus. E ter a certeza, já com o coração grato, de que o milagre já está sendo realizado. Você não precisa ter medo dos processos de Deus, porque Ele sempre trabalha para o nosso bem. Ele sempre trabalha para o nosso bem. O processo faz parte da bondade de Deus, entenda isso. O processo faz parte da bondade de Deus. Um versículo que eu tenho falado durante essa semana, e eu vou falar nesse devocional de hoje, eu falei no de ontem também, falei no de anteontem, é a tecla que o Senhor está batendo para nos alertar, nos mostrar e nos tranquilizar. Romanos capítulo 8, versículo 28, só a parte A desse versículo diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Guarda isso. Sabemos que Deus age, ou seja, o processo, o caminho, o agir de Deus na nossa vida acontece para o bem daqueles que o amam. Então suporte o processo. Suporte o processo. Suporte o processo das altas temperaturas. Suporte o processo da pressão. Suporte o processo da dor. Suporte o processo que Deus está estabelecendo na sua vida para pegar aquilo que você tem e se transformar num grande milagre. Suporte o processo. A terceira coisa, para que a gente possa ver a impossibilidade se tornar possibilidade, é focar nas promessas de Deus. A gente só vai conseguir entender que as nossas impossibilidades se tornam possibilidades em Deus quando focamos nas promessas de Deus. Você tem promessa de Deus para a sua vida? Você tem promessas de que dias melhores virão? Você tem promessas de que o Deus que está fazendo o agir dele na sua vida é por causa da bondade dele, da misericórdia dele? Creia. Creia que Deus está escrevendo uma nova história. Creia que Deus está abrindo novos caminhos. Creia que Deus não se esqueceu de você. Creia que Deus te ama. Creia que o processo faz parte do seu crescimento e de que grandes coisas serão realizadas na sua vida, através das promessas de Deus e com aquilo que você tem nas suas mãos. 1 Reis capítulo 17, versículo 14 ao 16 diz assim: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará,
o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe disse, e aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias, para a mulher e para a sua família, pois a farinha da vasilha não acabou, o azeite da botija não secou, conforme a palavra do Senhor. Ei, existe promessa para você. Existe uma vida abençoada além das circunstâncias. Existe o mover de Deus na sua vida. Faça exatamente como Deus está pedindo para você fazer. Se Deus está pedindo para você esperar, espere. Se Deus está pedindo para você andar, ande. Se Deus está pedindo para você crer, creia. Se Deus está pedindo para você pegar o que você tem na mão e submeter a Ele, submeta. Faça exatamente como Deus está te pedindo, pois assim diz o Senhor, começa Elias falando. Descanse no Senhor, porque Deus tem promessas grandiosas para a sua vida. Tome posse das promessas de Deus. Tome posse das promessas de Deus. Sabe, queridos, tem um grande pregador na história. Ele era conhecido como o príncipe dos pregadores, o Spurgeon. Inclusive, tudo que for do Spurgeon, leia. Ele foi um grande homem de Deus, um grande teólogo, um grande pregador, um grande pastor. Chama-se Spurgeon. Olha a frase que ele diz sobre a promessa de Deus. Tome para você a promessa de Deus, pois ela é suficiente para que todas as coisas aconteçam. Eu vou repetir. Tome para você as promessas de Deus, pois elas são suficientes para que todas as coisas aconteçam. Existe uma promessa de Deus dada pelo próprio Jesus, que diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não disse alguns dias, ele disse todos os dias. Se está tudo bem, está tudo fluindo, está tudo acontecendo como você gostaria que acontecesse, está tudo certo, você não tem nenhuma coisa para reclamar, Deus está com você. Mas está dando tudo errado, nada vira, nada funciona, você não sai do lugar, você não consegue realizar, você não consegue fazer, você está triste, abatida, cansada, angustiada, com medo. Deus está com você. O estar de Deus não tem a ver com as circunstâncias. O estar de Deus na sua vida tem a ver com a sua promessa, que diz que estaria conosco todos os dias. Existe promessa de Deus na sua vida, e é nela que você deve focar. Eu estou passando grandes problemas na minha vida, grandes desafios. Olhe para a promessa que te diz que estaria contigo todos os dias. Eu estou passando necessidade, eu não consigo realizar por questões financeiras e tudo. Creia na promessa de que em Cristo tudo será suprido, tudo será feito. Creia nas promessas de Deus. Sabe, você lembra de Pedro? Em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, temos uma história interessante de Pedro. Capítulo 14, versículo 25 em diante, diz assim: Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu. Não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus disse: venha, respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Pedro não tinha certeza. Entenda isso. Pedro não tinha certeza que ao descer do barco ele iria afundar. Ele não sabia. Pela lógica humana, ele ao pisar na água, ele ia afundar.
Ele não tinha certeza se ele ia afundar, se ele não ia. Mas ele tinha uma promessa. Entenda que todo falar de Deus, todo chamar de Deus, é uma promessa para a sua vida. Pedro recebeu ali uma promessa de que ele iria chegar até Jesus. Como? Pedro não sabia. Mas Pedro, em vez de olhar para a naturalidade, o que é a naturalidade? É a realidade que está acontecendo. Existe um vento forte, existe uma tempestade no mar, eles estavam a ponto de afundar, de repente um homem começa a andar sobre as águas, eles olham para aquele homem achando que é um fantasma, mas o próprio Deus ali se manifesta dizendo: não temas, sou eu. Ou seja, não temas da minha promessa, sou eu que estou te fazendo essa promessa. E a promessa é: venha. Pedro simplesmente saiu do barco e caminhou sobre essa promessa, caminhou sobre essa palavra. Então, meu querido, caminhe sobre a promessa de Deus. Se existe uma promessa de Deus para a sua vida, porque ela existe, Deus está te chamando: venha. Venha realizar, venha conquistar, venha ver o seu milagre, venha tomar posse daquilo que eu tenho para você. Existe um chamado de Deus nesta manhã para você: venha. Mas Pedro caminhou sobre essa promessa. Entenda o seguinte: o venha foi sobre a promessa que Pedro caminhou. Não faltará da mulher, o azeite não faltará, a farinha não faltará. Foi sobre essa promessa que aquela mulher fez aquele pão. Existe promessa de Deus para a sua vida. E é na promessa de Deus que você tem que caminhar. É na promessa de Deus que você tem que andar. Deus disse para Pedro: venha. Deus disse para aquela mulher: não faltará. E Deus disse para você nesta manhã: eu sou o seu Deus. Eu que te sustento. Eu que te levanto. Venha. Nada te faltará. Isso que você tem nas suas mãos, em mim, será multiplicado, diz o Senhor. Sobre qual palavra você tem andado? A palavra do medo? A palavra das circunstâncias? A palavra da voz contrária? A palavra dos seus sentimentos? A palavra da realidade que você está vivendo? Sobre qual palavra você está caminhando? Sabe, a palavra que aponta para as promessas de Deus deve ser a palavra que você deve caminhar. Não a palavra de dúvida. Será? Tira o será do seu vocabulário e coloque: tenho certeza no Deus que eu sirvo. Tenho certeza da sua soberania. Tenho certeza do seu mover e do seu agir sobre a minha vida. Eu tenho certeza de que eu sou um filho, uma filha amada por Deus. E é sobre essa palavra que eu vou caminhar. Ande com foco nas promessas de Deus e você vai viver uma vida de milagre. As minhas impossibilidades se tornam possibilidades diante de Deus. Quarta coisa importante para você entender que as suas impossibilidades se tornam possibilidades: quando você mantém a sua fé mesmo diante do caos. Quando você mantém a sua fé mesmo diante do caos. 1 Reis capítulo 17, versículo 17 ao 18 diz assim: algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Olha que situação. O filho dela faleceu. Ela já não tinha o azeite, não tinha farinha naquele primeiro momento. Ela foi suprida por Deus. Agora o filho dela faleceu. Olha que caos. E é nesse momento de dor que é a fé que temos em Deus que nos sustenta.
É a fé que temos em Deus que está sendo provada. É a fé que temos em Deus que está sendo testada. E é a fé que temos em Deus que nos mantém de pé. E por causa do profeta que ali estava, entramos agora no último ponto dessa mensagem. A minha possibilidade se torna possibilidade quando eu creio que Deus pode fazer coisas maiores. E Deus fez coisas maiores na vida daquela mulher. Diante do caos, Elias orou, disse: dai-me o seu filho. Ele apanhou dos braços delas, levou para o quarto de cima, onde estava hospedado, e pôs-se em cima da cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor, e o Senhor, meu Deus, faze voltar à vida este menino. E Deus realizou o milagre. Sabe, queridos, o agir de Deus não entendemos. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu propósito, mas precisamos manter a fé no meio do caos e crer que Deus pode fazer coisas maiores. Coisas maiores. Precisamos enxergar além daquilo que olhamos. Precisamos enxergar além daquilo que estamos vivendo. Sabe, quando as nossas possibilidades acabam, começam as possibilidades de Deus. Não se contente com milagres do passado. O que passou, passou. Mas tem coisas maiores ainda para acontecer na sua vida. Creia nas promessas e nos milagres de Deus. Paulo entendeu isso e em Filipenses ele escreveu: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. Sabe, queridos, celebre, adore ao Senhor, pois quando tudo está impossível, quando tudo não tem saída, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há e faz o impossível acontecer. Entenda que tudo que você tem é suficiente para Deus agir. Valorize o processo e não só o resultado. Mantenha o foco no meio do caos e creia que Deus pode fazer milagres ainda maiores. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis deixar hoje para você, nesse devocional. Viva com o que você tem, crendo nas promessas, no milagre de Deus, que Deus vai agir exatamente com os recursos que você tem, com aquilo que você tem nas suas mãos. É suficiente para o agir de Deus na sua vida. Simplesmente confie no Senhor, submeta ao Senhor tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te deixa preocupado, com sentimento de medo, de angústia. Pegue tudo isso, submeta ao senhorio de Cristo e viva tranquilo, crendo nas promessas de Deus. Entenda que dias melhores ainda estão por vir. Amém? Vamos orar para a gente finalizar esse devocional e que essa palavra se torne vida em nós e que possamos exatamente entender que tudo que precisamos já temos para que o milagre de Deus possa acontecer na nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus continuamos na Tua presença. Presença essa que transforma, presença essa que restaura, presença essa que nos mostra o caminho que devemos seguir, presença essa que fortalece a nossa fé, presença essa que nos dá nova perspectiva, nova visão da realidade que vivemos, presença essa rica em amor e em misericórdia. É nessa presença que nós estamos. Obrigado, Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado por o Senhor ter nos despertado, nos acordado para viver aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Obrigado pela Tua palavra, que nos fez entender que não precisamos buscar recursos, não precisamos procurar situações para o Teu agir, para aquilo que o Senhor tem para fazer. Porque o que temos em nossas mãos é suficiente para que o Teu agir e o Teu milagre aconteça. Por isso, nos dê a coragem de fazer aquilo que temos que fazer com aquilo que temos. Nos dê a coragem
para darmos um passo de fé, de ousadia, sabendo que o Senhor nos chama para viver o extraordinário, que o Senhor nos chama para viver além das circunstâncias. O Senhor diz: venha, nada irá te faltar. Que possamos caminhar nessa promessa, que possamos andar e pisar nas águas dessa promessa, na certeza de que não afundaremos, porque estamos indo na tua direção, obedecendo o teu venha e obedecendo essa promessa do teu chamar para nós. Nos dê força, coragem para fazermos tudo aquilo que o Senhor nos pede, porque sabemos que isso tudo faz parte do processo, e é no processo que aprendemos, é no processo que somos forjados, é no processo que amadurecemos. Por isso, Pai, nos dê coragem, ânimo e força para fazer tudo aquilo que o Senhor nos pede, na certeza de que o milagre já está acontecendo, que o mover das águas já está acontecendo e que logo, logo sairemos da situação mais do que vencedores, na certeza de que Deus está agindo. E se Deus age, quem pode impedir? Obrigado por esta palavra, Deus. Uma palavra como essa nos traz de volta para o trilho. Uma palavra como essa nos traz de volta no caminho correto da vida, que é na direção da Tua presença, caminhando sobre as promessas que o Senhor tem nos feito. Obrigado, Pai. Eu te peço agora por todos aqueles que estão online comigo, que esta palavra invada o seu coração e produza frutos do entendimento, e que eles possam caminhar seguros, na certeza de que o Senhor está movendo as águas, que o Senhor está fazendo acontecer. Que eles não olhem simplesmente para os recursos que Ele tem, que eles não olhem simplesmente para a situação, mas que a visão deles sejam além das circunstâncias, e que eles comecem a agradecer e a desfrutar dos milagres do Senhor sobre a vida deles. Que o nosso coração, que o coração deles, Pai, sejam cheios de gratidão, e que eles peguem tudo aquilo que eles têm, submetam ao Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor vai os devolver de forma multiplicada, de forma abundante, e que eles vão dizer: só podia ter sido Deus. Pai, eu peço que o Senhor os abençoe em tudo, Pai. Abençoe sua casa, seus filhos, sua família, que tudo aquilo que eles fizerem, tudo aquilo que eles colocarem diante de Ti, se multiplique em nome de Jesus. Porque eu sei que o Senhor é Deus na vida dele, que o Senhor é um Deus de novos começos, que o Senhor é um Deus de recomeços, pois a Tua palavra diz: eis que faço nova todas as coisas. Não peço só por eles, Pai, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que esta palavra invada o coração deles e que eles entendam que tudo aquilo que eles têm na mão, seja pouco ou muito, é suficiente para o Teu agir, e que eles possam ser transformados por esta palavra. Obrigado, Pai, por esta manhã, que este dia seja repleto das Tuas bênçãos, da Tua graça e do Teu favor sobre nós. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe, que esta palavra seja vida no coração de vocês, e vamos caminhando, vamos juntos, vivendo as promessas de Deus e vivendo tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Continuamos o nosso desafio da leitura bíblica. Hoje vamos ler o Salmo 29. Quem está lendo aí junto comigo o Salmo 29? Dá um joinha aí. Vamos ver quem está junto com a gente. Leia, se alimente da palavra de Deus e vamos juntos, trilhando o caminho das promessas de Deus. E tenha o seu coração repleto de gratidão por tudo aquilo que Deus já fez, por tudo aquilo que Deus está fazendo e por tudo aquilo que Deus fará. Amém? Que o dia de vocês seja um dia extremamente abençoado. Obrigado pelo carinho de vocês, pela presença de vocês aqui. E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui mais um dia de devocional e mais um dia de oração ao Senhor. Amém? Chame mais pessoas, divulgue esse devocional, que eu tenho certeza que a palavra de Deus vai se espalhar por toda essa área de tecnologia, que existem muitas pessoas aí nas redes que precisam ser alcançadas pela palavra de Deus. E é através desse recurso que a gente tem, que a gente precisa usar para espalhar esperança. Amém, queridos? Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus.